Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, inicia-se mais uma semana de trabalho, mais uma semana abençoada. Quando chega na sexta-feira, muita gente diz assim, sextou. Muita gente ama o final de semana, né? Eu também gosto do final de semana. Porém, é muito bom também poder trabalhar. Se você tem trabalho, você tem renda. Se você tem trabalho, você é útil. Como é bom nos levantarmos para também fazermos aquilo que Deus deu para nossas mãos fazerem. Então, segundou, bora trabalhar, bora fazer o bem, bora colocar em dia a vida, a família. Vamos lá, vamos para um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Estamos meditando na vida de Davi aqui no nosso devocional. Se você não ouviu os áudios dos dias anteriores, você é meu convidado para tudo, para esse áudio aqui e vai ouvir, o áudio de 4 dias atrás, onde nós começamos a conhecer melhor a história de Davi. E você vem ouvindo devagarinho, você vai aprender lições maravilhosas na vida de Davi. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 17, naquele momento em que Davi se prontifica a lutar contra o gigante Golias. Aqui Davi, aos seus 16 anos, já havia sido ungido por Samuel, estava cheio do Espírito Santo, tocava sua harpa, cantava e ao mesmo tempo era um jovem corajoso que lembrava da força e da sabedoria que Deus lhe deu lá cuidando das ovelhas para derrotar o leão e o urso. Davi se dispõe a lutar contra um gigante que nem mesmo o rei de Israel, sendo ele um grande homem, nem mesmo o rei de Israel se dispunha a lutar. O rei Saul obviamente disse, não Davi, você não pode, você é apenas um menino. Mas Davi testemunha do que Deus já fez na sua vida. Deus me deu graça para defender as ovelhas, derrotando um leão e um urso. E este filisteu, ele que está afrontando o exército do Deus vivo, será derrotado pelo Deus de Israel através das minhas mãos. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E agora então, no versículo 38, nós vemos aqui então que Saul concorda de Davi ir lutar, E 1 Samuel 17:38 diz assim: então Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs na sua sacola, no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, na cinta, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Esse trecho da história nos traz uma lição muito importante. Muitas vezes, quando nós olhamos para os desafios que temos à nossa frente, nós imaginamos que precisamos de ferramentas que outras pessoas têm. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, você não pensa assim? E eu já pensei também. Se eu tivesse mais dinheiro. Se eu tivesse estudado um pouco mais. Se eu tivesse mais tempo, fosse mais jovem. Se eu fosse um pastor ou um líder. Se eu fosse uma pessoa mais cheia de Deus. E nós começamos a colocar limites, olhando para a armadura que o outro recebeu. E pensando, se eu tivesse o dinheiro que o fulano tem, eu poderia fazer a obra de Deus. Se eu tivesse saúde, eu poderia fazer mais coisas. E a gente tem a tendência a achar que precisa do que o outro tem para fazer o que Deus está mandando nós fazermos. Davi
com uma sabedoria dada pelo Espírito Santo, ele rejeita a armadura que não era dele. Esta armadura não era de Davi, ela era de Saul. Ela foi feita, calculada, planejada para o corpo de Saul. Saul era um homem grande, Davi era mais baixo. Então, Davi, que nunca havia usado a armadura, ficou se sentindo oprimido dentro dela. Ela era pesada. Ele nem mesmo conseguia com o peso daquela espada. Davi olha para aquilo tudo e diz: eu não posso andar com isso. Às vezes nós colocamos sobre nós o peso, o fardo de sermos iguais aos outros, pensando que precisamos do que o outro tem para fazer o que Deus mandou nós fazermos. Preste bem atenção, meu amigo, minha amiga. Você é pai? Você é mãe? Quem é que te deu os filhos? Não foi Deus? Pois bem, o Deus que gera a vida e que dá filhos, Ele também dá para você as ferramentas necessárias para educar os seus filhos. Ei, você tem um negócio? Mesmo que seja um pequeno negócio, você tem? Você começou algo, ou você está começando, ou você já tem há anos, não importa. Deus deu isso para você? Pois bem, o mesmo Deus que te deu, Ele te dá as ferramentas necessárias para você gerenciar, administrar, tocar o seu negócio com sabedoria. Ei, você tem um emprego? Deus te dará força e sabedoria para trabalhar da melhor forma, para crescer, para fazer do jeito certo o que você precisa fazer, para desempenhar o seu trabalho na sociedade da melhor forma. Ei, você está enfermo? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que te deu o corpo? Foi Deus, não foi? E Ele te deu um corpo saudável, não foi? Então, quem é que pode restabelecer a saúde no seu corpo? É Deus. Então, na verdade, tudo que nós precisamos vem de Deus. E eu quero dizer que quando você se depara com um desafio, Deus já te deu as ferramentas. Elas já estão disponíveis para você. Nem que seja a ferramenta da oração. Quando você não tem a ferramenta em você mesmo, você se ajoelha e vai orar e clama e diz: Senhor, eu não tenho condições. E aí vem um poder de Deus sobrenatural, dando condições, dando sabedoria, abrindo portas, abrindo, às vezes uma brecha, um escape naquela situação. Davi rejeita a armadura que não era dele, as ferramentas que não eram dele. Rejeita tentar ser igual ao outro. E ele entende que se Deus colocou ele nessa situação de lutar contra um gigante, Deus ia usar ele com as ferramentas que ele sabia usar e que ele foi treinado para usar. O que Davi era, gente? Davi era um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, o que ele sabia usar? Ele sabia usar o seu cajado, que ele usava para puxar as ovelhas, empurrar as ovelhas, defendê-las. Aquele cajado. Davi também sabia usar a sua funda, com pedrinhas do ribeiro, pedras lisas. Então era isso que Davi sabia usar. E foi isso que Davi pegou. Ele saiu com a sua roupa normal, uma roupa de pastor de ovelhas, carregando na mão uma funda, pedrinhas e um cajado. Você olha naquele fronte de batalha, eu consigo imaginar a cena, as duas fileiras, o exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro. À frente dos filisteus, um grande homem com quase 3 metros de altura, usando uma armadura da cabeça aos pés, aquela armadura de bronze, toda polida, brilhosa. Ele tinha também na sua frente um escudeiro com um escudo grande, e ele bradava fortemente, carregando nas mãos uma lança gigante. Do outro lado, do meio do exército de Israel, saía um jovem, um jovem pastor de ovelhas, com a roupa de pastor, com um cajadinho na mão, com uma funda na outra, e era um menino baixinho, um menino ruivo, de olhos claros, de aparência bonita. Olhavam e diziam: o que é isso? O que é isso? É totalmente desproporcional. Davi entendia que o pouco na mão de Deus se torna muito, e que o muito sem Deus vira em nada. Você já tem as ferramentas que você precisa para vencer. Elas já foram dadas por Deus a você.
Talvez você está menosprezando, desprezando as ferramentas que Deus já te deu. Pare de limitar a sua vida. Pare de pensar assim, eu não sou capaz. Pare de pensar assim, eu não vou conseguir nada. Pare de pensar, eu sou fraco demais, eu sou pequeno demais, eu tenho conhecimento de menos. Levante-se, homem, levante-se, mulher, com coragem. Deus está te dando condições. Deus já te deu na história da tua vida as ferramentas que você precisa para os desafios de hoje. Não estou dizendo que você não deve procurar aprender novas coisas. Não estou dizendo que você deve se contentar com as ferramentas que você tem hoje. Mas para os desafios de amanhã, Deus vai te dar novas ferramentas. Você sabe, depois nós vamos conhecer mais, a história de Davi, que depois Davi se tornou um comandante do exército de Israel. O que acontece? Depois dessa batalha, Davi foi treinado pelo exército. Ele aprendeu a usar a espada, a lança, a colocar a armadura. E aí sim, Davi se apropriou de uma técnica, de uma sabedoria que lhe foi dada com o tempo, e ele se preparou para batalhas num outro patamar. Mas essa é a questão. Ele não precisava do que não era dele. Tem muita gente desejando o que não é seu, viu? Isso é pecado, meu querido. Sabia que você não vai ser feliz se você tomar o que é do outro? Você não vai ser feliz. O dinheiro que não é seu, o carro que não é seu, a mulher que não é sua, a casa que não é sua, o emprego que não é seu, se cair na sua mão por você ter ficado desejando o que é do outro, ficar cobiçando o que é do outro, isso é pecado. Está lá nos 10 mandamentos: não cobiçarás nada que é do teu próximo, nem a casa, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nada, nem o emprego, nem o dom, nem o cargo, nem o ministério. Pare de cobiçar. A cobiça não vem de Deus. O que é seu, o que Deus preparou para você, Ele vai te dar. E Ele vai te preparar devagarinho. É pecinha por pecinha que vai se formar o Lego de Deus na sua vida. Quem aqui já montou Lego, você vai lembrar, O Lego é um negócio muito incrível, porque ele é um monte de pecinha, mas ele pode virar qualquer coisa, Tendo um projeto na cabeça, você faz. Assim é Deus. Às vezes a nossa vida parece uma bagunça, um monte de peça solta, mas depois se encaixa tudo no projeto de Deus. Pegou essa? Guarda essa no seu coração. Esse monte de ferramenta que Deus está te dando não é por acaso. Um dia vai se encaixar no projeto de Deus. Oremos, oremos, oremos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor lembra de nós e vê que somos pó, que somos fracos, humanos. Mas o Senhor, com a sua graça, deposita em nós talentos, dons, aptidões que são suficientes para os desafios que enfrentaremos hoje. Eu peço, Senhor, faz este homem lembrar de tudo aquilo que o Senhor já lhe deu. E quando nós, Senhor, nos deparamos com situações que nós não podemos, pedimos que o Senhor faça o sobrenatural. Sim, Senhor, usa-nos de uma forma surpreendente. Faz em nossa casa algo surpreendente. Opera o teu milagre. Usa, Senhor, nossas pequenas pedrinhas para derrotar os grandes gigantes. Usa, Senhor, nossos pequenos dons para cumprir a tua grande obra na nossa família, na sociedade, na igreja, por onde passarmos. Estende tua mão de poder e usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas, que sejamos nós uma bênção no meio desta terra. Oh Deus, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama. Eu peço que o teu amor penetre a cada coração hoje. Eu peço, Espírito Santo de Deus, toma cada pessoa que está conosco no devocional. Dá uma semana esplêndida de vitória. Que a cobiça saia do nosso coração. Que não venhamos cobiçar o que não é nosso, mas sejamos gratos por aquilo que o Senhor nos deu. E estejamos prontos também a aprender e receber novas ferramentas do céu. Dá-nos os dons espirituais, dá-nos as ferramentas espirituais para cumprir aquilo que é a tua vontade. Pai, entregamos essa semana a Ti, pedimos a Tua direção em cada caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e amanhã estamos juntos mais uma vez.